O Escaravelho do Diabo é um romance infanto-juvenil de mistério e suspense escrito por Lúcia Machado de Almeida. Publicado inicialmente como uma série na revista O Cruzeiro e depois lançado como livro pela coleção Vagalume, a obra é um clássico da literatura policial brasileira e conquistou diversas gerações de leitores. A história acompanha Alberto, um jovem determinado a desvendar uma série de crimes misteriosos que assolam sua cidade, todos ligados a uma peculiar pista: escaravelhos negros enviados às vítimas antes de suas mortes. A trama: o começo de um mistério mortal. A narrativa se passa em Vista Alegre, uma cidade pacata que é abalada por uma sequência de assassinatos enigmáticos. A história começa quando Hugo, irmão de Alberto, recebe um pacote estranho contendo um escaravelho negro. Ele não dá muita importância ao presente macabro, mas na mesma noite é brutalmente assassinado com um golpe na cabeça. O crime deixa a polícia perplexa, sem pistas claras sobre o autor ou os motivos por trás do homicídio. Abalado pela perda do irmão e insatisfeito com o andamento das investigações, Alberto decide conduzir sua própria apuração. Ele é estudante de medicina e tem um espírito investigativo aguçado, o que o impulsiona a analisar minuciosamente cada detalhe do caso. Logo ele percebe que a morte de Hugo não foi um crime isolado. Outras pessoas ruivas começam a ser assassinadas, todas recebendo escaravelhos antes de serem mortas. Esse padrão leva Alberto a acreditar que está lidando com um assassino em série, algo raro na literatura juvenil da época. As primeiras pistas e novos assassinatos. Ao tentar entender o significado dos escaravelhos, Alberto descobre que eles são símbolos de morte em algumas culturas, especialmente no Egito Antigo. Mas o que esses insetos significam no contexto dos crimes? A polícia, liderada pelo inspetor Pimentel, inicialmente desacredita das suspeitas de Alberto. Mas, conforme os assassinatos se acumulam, ele começa a considerar que o jovem pode estar certo. Cada nova vítima tem características semelhantes. São ruivas e pouco antes de serem mortas, recebem um escaravelho negro pelo correio. Esse padrão reforça a ideia de que o assassino escolhe seus alvos meticulosamente. A cidade entra em pânico, pois ninguém sabe quem será o próximo. A investigação leva Alberto a um hotel, onde ele conhece Verônica, uma jovem bela e misteriosa que parece esconder algo. Ao mesmo tempo, ele passa a suspeitar de um homem enigmático que se hospeda ali, um estrangeiro chamado Hugo von Schiller. No entanto, as pistas ainda são confusas, e o assassino continua agindo impunemente. Uma descoberta chocante e a caçada ao assassino. A reviravolta ocorre quando Alberto encontra um padrão ainda mais específico. Todas as vítimas, além de serem ruivas, pertencem à mesma origem genética. São descendentes de uma linhagem específica de europeus. Isso sugere que o assassino pode estar eliminando pessoas de um grupo determinado, talvez por vingança ou algum motivo obscuro do passado. Enquanto investiga essa possibilidade, Alberto se aproxima cada vez mais de Verônica e passa a confiar nela, mesmo com suas atitudes suspeitas. Contudo, conforme os assassinatos continuam, ele começa a perceber que o assassino pode estar mais próximo do que imagina. A tensão cresce quando Alberto recebe um escaravelho. Isso significa que ele é o próximo alvo. Ele se vê encurralado e precisa agir rapidamente para se salvar e solucionar o mistério antes que seja tarde demais. O clímax: revelação do assassino. A grande revelação acontece quando Alberto descobre que o assassino é alguém inesperado. Um homem que busca vingança contra todos os descendentes de uma família que, no passado, causou tragédias em sua vida. O criminoso havia planejado cada passo meticulosamente, enviando os escaravelhos como uma espécie de aviso sombrio antes de executar suas vítimas. No momento decisivo, Alberto quase se torna a próxima vítima, mas consegue escapar e, com a ajuda da polícia, arma uma armadilha para capturar o assassino. O desfecho é cheio de tensão, e o criminoso finalmente é desmascarado, trazendo alívio para a cidade e encerrando a sequência de crimes brutais. Conclusão e impacto da obra.
O Escaravelho do Diabo é um dos romances juvenis mais marcantes do Brasil, combinando suspense, mistério e investigação de uma maneira envolvente. O livro se destaca por introduzir elementos típicos de histórias policiais ao público jovem, criando uma trama cheia de reviravoltas e tensão. A história também apresenta reflexões sobre justiça, coragem e persistência, destacando o protagonismo de um jovem que, mesmo sem ser policial, se envolve na busca por respostas e consegue desvendar um caso complexo. Com um final eletrizante, a obra deixa os leitores imersos no suspense até as últimas páginas. Essa mistura de mistério e ação fez com que O Escaravelho do Diabo se tornasse um clássico da literatura juvenil brasileira, sendo lido por gerações e até mesmo adaptado para o cinema em 2016.